Bom, eu estou refazendo aí a segunda parte da aula do dia 19, né, porque esquecemos de ligar aqui a gravação, né? Então eu vou fazer rapidamente aqui a explicação, né? Mas como aqueles que estavam aqui participaram, facilita mais, né? Aqueles que não participaram, pelo menos, têm a gravação da segunda parte de uma maneira um pouco mais rápida, né? Então, eu coloquei mais um exemplo sobre regra da cadeia, né? Em que eu tenho uma função que é 2 vezes cosseno, e nesse cosseno, em vez de x, né, nós temos no argumento 3x² mais 1. Então, eu coloquei em azul porque nós precisamos fazer a derivada do cosseno, e coloquei em verde porque nós precisamos também da derivada do 3x² mais 1. Então, aqui aparece o u de x, e a ideia é nós tentarmos fazer, né, o mais rápido possível a regra da cadeia. Então, vamos lá, vamos derivar f, né? É 2 vezes, tá aqui, ó, 2 não participa da derivada. A derivada do cosseno é menos seno, e é menos seno com aquele argumento que ele tem ali desde o início. Então, mantém o argumento. Vezes a derivada do argumento que está em verde. Mas a derivada do argumento que está em verde vai ser 6x, né? 6x. Então, é 3 vezes 2 vezes x, né? Por quê? Lembra, ó, derivada de x é 1. Derivada de x ao quadrado é 2x. Então, é essa que eu estou usando aqui, justamente para completar o resultado da derivada. Como tem um 3 na frente, vai ficar 3 vezes 2 vezes x, que é o que está aqui. Então, vai ficar 6x. Vezes 2, 12. E tem um sinal negativo, né? O x aparece aqui, cosseno de 3x² mais 1. Então, aqui, ó, nessa linha, eu estou aplicando a regra da cadeia. A derivada do cosseno, que está em azul, e a derivada do argumento, que está em verde. Tá? Isso é super importante. Você vê que, né, eu já tinha feito esse comentário durante a aula, né? Eu não preciso fazer todo aquele desenvolvimento do u de x, né? Então, tem que lembrar, de fato, né, que esta parte que aqui está é a derivada de u de x. Essa é a derivada de u de x. Quem é u de x? U de x é justamente essa função aqui, ó, 3x² mais 1. E a derivada do cosseno é o menos seno, que é a parte em azul que eu derivei. Então, procurem dar uma olhada, né, ver que, de fato, dá para fazer direto, né, sem ter que passar por toda aquela demonstraçãozinha que eu fui colocando para vocês, né. Agora, me permitam voltar também à parte final, né, para manter na gravação aí a parte final, porque nós estávamos trabalhando com derivada da multiplicação de funções e a derivada da divisão de funções. Então, imaginem, f de x, ela é formada pela multiplicação de duas funções, g e h. A derivada tem esse padrão aqui, a derivada de f. Você precisa da derivada de g, multiplica por h, mais a g multiplicado pela derivada do h. Vamos fazer primeiro esse exemplo, depois eu volto para falar da divisão, né? Então, acompanha aqui, ó. Essa é a função, né? Essa função f aqui, você tem duas funções multiplicadas aqui, o g de x e o h de x. Eu comentei que para fazer a derivada do f, do jeito que ela está sendo definida, não precisa da regra da cadeia, tá? Você não vai precisar. Então, está aqui, ó, g de x, como já tinha definido, vamos derivar. Quando deriva, o 2 não participa na derivação, mas é a derivada de x². A derivada de x² é 2x, né? Lembrando que eu já fiz ali. Então, lá na última transparência, né? 2 vezes 2, 4. Então, a derivada de g é 4x. Agora, o h é seno de x, ó, tá aqui, ó. O h é seno de x. A derivada de seno é cosseno. Agora eu vou alimentar aquela relaçãozinha padrão para derivada de produto de funções. Então, o g, a derivada de g é 4x, está aqui, ó, 4x, vezes h, mas o h é seno de x, está aqui. O g é 2x², está aqui, e a derivada do h é cosseno. Agora a gente coloca em evidência os fatores comuns, né? O 4 é 2 vezes 2,
e nesse outro termo tem 2. Coloca um 2 em evidência, está aqui. Ó. O x ao quadrado é x vezes x, e aqui tem x também, então nós colocamos um x em evidência. No primeiro termo sobrou um 2 em azul, e o seno de x, está aqui, ó, 2 vezes seno de x. No segundo termo sobrou um x e o cosseno de x, então está aqui. Essa é a derivada do produto de duas funções, quando f é produto de duas funções. Então, tem que identificar cada função, né? Esta daqui é a função g e esta é a função h. Tá? Aí você deriva g, depois deriva h e compõe. Na verdade, assim, isso pode valer para 3 funções também, né? Então, imagine que fique até mais complicado do que isso. Agora, a divisão, né? A divisão é f de x é 3x dividido por e de x. Então, a de cima, g de x, é 3 cosseno de x. Tá? A de baixo é e de x. Vamos derivar a de cima. O 3 não participa, a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Portanto, a derivada de g, que é a de cima, né, que é a numeradora, é menos 3 seno de x. A derivada do e de x vai dar o próprio e de x. Né? Essa é a regra do e de x. Né? Se fosse e elevado a menos x, como eu já tinha falado, não é bem assim, aí tem que aplicar a regra da cadeia. Tudo que for diferente de x tem que aplicar a regra da cadeia. Então, com a informação do g, ó, o g está aqui, ó, 3x, da derivada do g, menos 3 seno de x. É 3 cosseno de x, aliás, do g. Né? O h é o e de x e a derivada do h é e de x, né? Nós podemos, então, compor a relação justamente da derivada de divisão, né? Então, agora fica assim, ó, de novo, ó, derivada da divisão. A derivada fica isso aqui. Agora, a derivada de g, menos 3 seno de x. O h é e de x. G, que é menos 3 cosseno de x, derivada do h, que é e de x. Embaixo, h ao quadrado, que é o e de x ao quadrado. Coloque em evidência o menos 3, que está em vermelho, está aqui, ó, menos 3, e o e de x, que também comparece nos dois termos, né, do numerador. Então, é menos 3e de x, põe em evidência. Sobrou no primeiro termo cosseno de x, no segundo seno de x, desculpa, e depois cosseno de x. Então, chegamos aqui. Agora, eu destaquei em vermelho a e de x dividido por e de 2x. Então, é regra de potenciação. Mesma base, na divisão subtrai expoente. Então, a subtração do expoente está aqui, a derivada final é esta. Então, esta é a forma que a gente encontra nos livros, né, que eu comentei com vocês. Né? A gente não para aqui, porque você tem que ter experiência, às vezes, né, um pouquinho, para escrever da forma que está em azul. Em azul é a mais correta, não que essa esteja errada, né? Nem essa. Mas é importante você saber que tem que ser escrito na forma 3 em azul. Ela é a forma resumida, simplificada. Né? Aí eu deixei os comentários, né? São várias fórmulas derivadas, né? É uma tabelinha de derivadas que vocês têm agora, né? Vou deixar disponível, né? Porque depois nós vamos usar mais à frente também. Então, eu já tinha comentado, né? Aqui a regra da constante, né? Derivada da constante dá zero, né? Derivada da soma, da subtração, do produto, do quociente, a regra da cadeia e a regra da potência, né? Essa aqui é o que nós temos usado bastante também, né? Essa é aquela quando você tem uma constante vezes x quadrado, né? Quando você deriva, a constante não participa, então vai dar 2x. Você deriva só a parte que é x aqui, né? E a constante não participa. Então, essa regra eu estou aplicando direto. Aí vem derivada das exponenciais e logaritmos, né? Tá tudo aí. Trigonométricas. Que mais aqui? Trigonométricas e hiperbólicas, né? Então, várias funções. E como eu falei, semana que vem nós temos aí as derivadas parciais, né? Então, a partir da semana que vem já é segundo bimestre, né? Então, só derivadas parciais, né, que nós devemos fazer 2 semanas falando sobre o tema de derivadas parciais, depois as últimas 4 semanas, mais assuntos que envolvem derivadas parciais também. É basicamente derivada parcial. As 2 últimas semanas é integração, né? Ok? Eu acabei esquecendo de gravar, mas aí eu fiz esses comentários para ter a gravação de novo, tá bom? Valeu, pessoal. Até a semana que vem.